Então, hoje, eu vou contar a história de José. O que vocês sabem da história de José? Que ele caiu no poço? Que ele foi jogado no poço. O que mais? Que ele foi vendido pro Egito. Vendido para o Egito. O que mais vocês aprenderam? Que ele era o mais amado. De... Quem que era o pai dele? Jó. De Jacó, que era o pai dele. Tá? Então, primeiro eu preciso explicar uma coisa para vocês. Uma coisa mais difícil de explicar. Para explicar, para contar a história de José de um jeito diferente, eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Como é que a gente faz uma linha do tempo? O certo é uma régua, mas aí com esse papel mesmo. Uma linha do tempo. Como que é a linha do tempo? A linha do tempo é igual uma régua. Então você vai, vamos supor que aqui é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aqui o tempo vai passando. A gente vai dividir a história de José em 3 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Certo? 3 partes. Aqui, nessa história toda, passa mais ou menos uns, eu acho que uns 14, 15, 20 anos, não sei, a história toda que a gente vai pegar. E a gente vai começar do fim. Do fim pro começo? Do fim. O que vocês sabem sobre o fim? Ele vira um governador. Ele vira um governador do Egito. Um governador do Egito. E aqui acontece aquela reunião, no final da história aqui, acontece aquela reunião dele com os irmãos, que ele fala o quê? Ele fala que ele fala que está vivo, e os irmãos não acreditam que ele está vivo ainda, e ele perdoa os irmãos e ajuda os irmãos no que eles estão precisando. Pelo que eles fizeram com ele. A gente já vai chegar lá. Então aqui é o nosso final. Por que eu quero contar o final primeiro? Porque aqui em cima tá Deus. Aqui em cima. E existe uma grande diferença entre, e aqui embaixo, tá? José. E existe uma grande diferença entre José e Deus. Entre nós e Deus. Nós somos temporais. Somos o quê? Humanos. Nós somos temporais. O ser humano está preso no tempo. A gente está preso no agora. A gente só vive o agora. Só. É só isso que a gente conhece. Então aqui, ó, a gente tem uma história de mais ou menos uns 20 anos, 7 anos, 14 anos, não sei quantos anos. Mas José, quando ele está aqui com os irmãos dele, vamos fazer os irmãozinhos dele aqui, ele sabe alguma coisa do que vai acontecer aqui? Não. Ele sabe que ele vai ser governador do Egito? Não, ele não sabe nada. Você sabe o que vai acontecer na sua vida daqui 2 dias? Não. A gente não sabe. Eu sei que amanhã vai ter aula. Tem aula, mas você pode, de repente, não ir na aula. Ué. Pode acontecer. E se acabar a água da escola? Você não tem aula. Mas quem sabe dessas coisas? Deus. Deus não está preso no tempo. Deus já sabia que José seria governador do Egito antes de José nascer. Nossa. Ele sabia tudo. Quando José nasceu, ele já sabia que o Vitor ia nascer. Ele já sabia que a Jucinei ia ser mãe do Vitor. Deus não está preso no tempo.
E isso é muito difícil da gente entender. É como se essa mesa aqui fosse toda a história da humanidade. Toda a história, tudo que aconteceu na humanidade. E Deus sabe tudo. Deus sentou na cadeira e ele olha para toda a história da humanidade, lá de Adão, lá do começo até o fim do mundo. Ele sabe tudo. E isso é uma das coisas mais difíceis de se entender sobre Deus. Aí a gente vai começar a história de José. A história de José começa, uma coisa mais engraçada e importante que aconteceu com José, é que ele sonhou que eles estavam no campo, ele e os irmãos dele, e eles amarravam feixes de trigo, que é uma planta que a gente faz o pão. E ele sonhou, vocês lembram desse sonho? Uhum. O que ele sonhou? Que ele estava no meio e todos estavam agachados. Ele sonhou que ele, um trigo, estava no meio, e os irmãos dele, que eram outros feixes de trigo, estavam em volta, se prostrando se curvando diante de José. Quando ele contou essa história para os irmãos dele ficaram muito bravos. Por quê? Porque ele era o principal. Não. Amado, sim. Ele era o mais amado de Jacó. Jacó, que era o pai dele, gostava mais dele. Porque ele era o filho que tinha nascido depois, ele era o último e ele cuidava mais dele. E quando José contou esse sonho aqui... Eles ficou bravos, daí eles pegaram ele e jogaram no poço. Nós vamos chegar lá. Aqui a gente está no sonho ainda, tá? Mas, quem colocou esse sonho na cabeça de José? Jesus, Deus. Deus, Pai de Jesus, colocou esse sonho na cabeça de José. E esse sonho foi uma das coisas que irritou os irmãos de José. E quando eles tiveram uma oportunidade um pouco mais para frente na história, eles foram trabalhar longe do pai. E José chegou todo alegre para eles. Eles estavam aqui. Como esses irmãos estavam longe do pai, eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos matar José. Ele está sonhando com umas coisas, o pai gosta muito dele. E você tem 3 irmãos? Não, ele tinha bastante irmãos, mais de 10. Bastante irmãos. Inclusive tem um dos irmãos, o Rubem, esse não queria que matassem José. Porque ele não chamava Benjamin. Benjamin. Não, essa é outra história. Benjamin não tinha nem nascido aqui ainda. Rubem era um dos mais velhos, acho que era o mais velho. E ele não concordava que matassem, não queria que matassem José. Então ele falou assim, vamos colocar José no poço. Porque Rubem ficou com medo dos irmãos. Rubem ficou com medo de também ser morto pelos irmãos. E aí, os irmãos, eu acredito que eles discutiram entre eles. Porque uns queriam matar, uns eram mais nervosos. Os outros não, falavam, não, peraí, não vai matar, e o nosso pai, ele vai ficar sabendo e tal. E Rubem falou, então coloca ele no poço. E também, como ele caiu do poço, eles jogaram ele e ele ficou vivo. Provavelmente desceram com uma corda. Desceram ele com uma corda. Para ele ficar dentro do poço sem se machucar. Né? Ou então o poço não era tão fundo assim. Mas, pegaram a roupa dele, para mostrar pro pai. Não, eles pegaram e mataram um bicho e punham de sangue pro pai pensar que matou ele. Isso mesmo. Vai pensar que ele morreu. Só que aí, nesse momento, estava passando uma caravana. Vou fazer um carrinho aqui, um cavalinho bem feio, aqui assim. Uma caravana, um camelo, sei lá, de escravos. Naquela época existia
caravanas, homens que comercializavam, que vendiam e compravam outros homens para ser escravo. Daí eles pegaram ele de volta e vendeu o José. Vendeu José para esse homem. Pegaram uma graninha, levaram a roupa pro pai, cheia de sangue. Aí, aqui está o pai de José. O pai de José pega a roupinha, a camiseta lá, o manto. E o que o pai dele faz? Quando vê a roupa suja de sangue do filho que ele mais amava, chora. Na verdade, mais do que isso. Na verdade, Jacó quer se matar. Nossa! De tanta tristeza. E ninguém, nem as mulheres de Jacó, nem os filhos conseguem consolar a tristeza dele. Porque uma das dores maiores dessa vida é perder um filho. E é isso que Jacó estava passando. E Jacó não sabia nada sobre o plano de Deus. Não sabia nada. Jacó é igual a gente não sabe o que Deus está fazendo na nossa vida. Só Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. Deus sabe, porque ele vai ir para o Egito e vai virar um governador. O governador do Egito. E depois... Só que Jacó, o pai de José, não sabia. O que vocês acham que um pai e uma mãe vai sentir quando vê que o seu filho morreu? Ficou triste. Muito triste. E eles vão entender o que Deus está fazendo na vida deles? Não. E Deus vai falar? Igual? Não. Não. E também igual um filho ser soldado e morrer na guerra. Isso. Aí a nossa história continua. José vai para onde? Egito. Para o Egito. O que tem no Egito? Pirâmide. As pirâmides do Egito. José vai para o Egito. Quando ele chega, ele é comprado por um homem chamado Potifar, que é um governador do Egito. Ele é Potifar. José é um homem muito trabalhador, um menino muito trabalhador. E ele trabalha e faz tudo certinho na casa de Potifar. Em pouco tempo, ele já vira um chefe na casa de Potifar. Ele já está mandando nos outros escravos. Ele era muito bom nisso. E ele cuidava das coisas. Ele era um administrador, José. E ele estava cuidando das coisas. Tá. Aí aparece a mulher de Potifar. A mulher de Potifar quer agarrar José. Quer beijar José. Quer pegar José para ela. Porque ela é sem vergonha. Porque ela quer trair o marido dela, Potifar. E José não quer de jeito nenhum, porque José respeita o chefe dele. E fica fugindo dessa mulher. E foge, e foge. E isso, os anos vão se passando aqui, ó, na nossa linha do tempo. E tá aqui essa mulher de Potifar atrás de José. Um dia ela fica com muita raiva porque José não quer nada com ela, não quer beijar ela, não quer agarrar ela, não quer fazer nada. Ela rasga a roupa de José, José foge e ela fala para os guardas dela que José tentou agarrar ela. E José vai para onde? Preso. Vai para Prisão. cadeia. Ela não contou isso. Não? José vai para cadeia. Agora eu vou perguntar para vocês de novo. Quem fez essa mulher ser sem vergonha e mentir sobre José e fazer José ser preso? Deus. Por quê? Deus sabe das coisas. Vocês acham que José entendeu que Deus estava cuidando dele e mandando ele para a prisão? Não. Tinha como José entender isso? Não. Tem como a gente entender os caminhos de Deus para a nossa vida? Não. Não tem. Porque Deus sabe a história toda. E a gente só sabe aquele dia pequenininho que a gente está vivendo. E hoje José está preso. E eu acredito que a única coisa que ele pensava na prisão é assim: Deus, por que eu estou preso? Deus,
por que eu fui vendido para os meus irmãos para ser escravo? Deus, por que eu fiz tudo certinho na casa de Potifar e agora eu estou preso? E meu pai está lá achando que eu estou morto? Por que, Deus? E Deus sabe de tudo. E ele vai preso. Muito bem. Na prisão, ele conhece 2 amigos. Um é o copeiro do faraó. Eu vou fazer uma tacinha aqui. E o outro eu não lembro quem que é. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Padeiro. Os dois. Um pãozinho. Os dois estavam presos porque eles tinham desobedecido alguma coisa de Faraó. Mas eles trabalhavam com o Faraó. Esse copeiro aqui era o homem que servia a taça de vinho na mão do grande Faraó. E ele tinha contato direto com o Faraó, que era muito mais poderoso que Potifar. Era o imperador de toda aquela região, o Faraó. E ele conheceu José. E eles tiveram sonhos. E o sonho desse copeiro aqui era que ele estava servindo a taça de vinho de novo na mão do Faraó. E José recebeu de Deus o presente de interpretar os sonhos, de saber o que o sonho significa. Era um presente de Deus, que Deus deu para ele. E José falou assim: olha, é o seguinte, copeiro, daqui 3 dias você vai estar de novo solto, o Faraó vai perdoar o teu pecado, o teu erro que você fez contra ele, e você vai voltar a dar a taça para o Faraó. E aconteceu. 3 dias depois o copeiro estava solto. O padeiro, a história conta na Bíblia que ele morreu. O Faraó mandou ele ser morto. Foi enforcado. Mas o copeiro foi livre. E voltou a trabalhar do lado de Faraó. Quando ele estava saindo da prisão, José virou para ele e falou assim: lembra de mim. Fala para o Faraó que eu não fiz nada. E ele lembrou? Não. O copeiro foi lá, voltou a trabalhar para o Faraó. Passaram-se 2 aninhos. E 2 anos são muitos dias. E nada do copeiro lembrar de José. E José continuou na prisão pensando assim: por que, Deus? Por que eu estou preso aqui? Sem saber. E Deus lá em cima. E Deus sabia por que ele estava preso. Deus estava preso? Deus estava preso. José foi preso nos planos de Deus para conhecer o copeiro. Se não fosse a prisão de José, se não fosse a sem vergonha da mulher de Potifar mentir e José ser preso, ele não conhecia o copeiro. Mas espera aí, o copeiro esqueceu de José. Passou 2 anos e José continua preso. E José era um homem tão bom, tão dedicado no trabalho, que ele virou chefe da prisão nesses anos que ele ficou lá. A gente não sabe quantos anos ele ficou, mas foi mais de 2 anos. E ele virou chefe, ele cuidava dos presos, ele tomava conta das chaves. Ele era um homem assim que era um homem do trabalho. Não tinha preguiça com José, não. Essa era a parte dele. Tá? Ele está preso. E aí, aqui na última parte aqui, desse meio aqui, Faraó, o poderoso do Egito, tem um sonho. Um sonho feio. Vocês sabem qual é o sonho dele? Ele sonha que tem 7 vacas gordas. Bem gorda. Bem gordinha. Eu não vou fazer a 7 aqui, mas ela é bem gordinha. 7. E aí aparece uma vaca zumbi. Magra. Só o esqueleto da vaca. Feia. Tipo um monstro. 7 vacas monstro. 7 vacas zumbis. Podres. E uma gordinha? 7 gordinhas.
e 7 macas. E o que acontece no sonho do faraó? As 7 vacas zumbis comem as 7 vacas gordas. Tudo. Come. E ele sonha com isso. E ele acorda assustado, o faraó, e não consegue entender o que significa aquele sonho. Quando ele fala desse sonho para o copeiro, aquele que servia ele com a taça, o copeiro lembra de José. Puxa vida, José está preso faz 2 anos. E eu não ajudei José. E José sabe interpretar sonho. E aí sim ele fala de José para o faraó. Senhor, eu sei um homem que vai conseguir interpretar o seu sonho. Vocês entenderam o plano de Deus? Uhum. José foi para a cadeia porque Deus quis. E ele conheceu o copeiro. E na prisão, ele mostra que, através de Deus, ele sabe interpretar os sonhos. E faz amizade com o copeiro. O copeiro é livre e vai trabalhar com o faraó. O faraó tem um sonho e o copeiro fala de José para o faraó. Deus sabe de tudo. Deus conhece a história do começo ao fim e do fim ao começo. E aí, José vai diante do faraó e interpreta o sonho. E o sonho, José interpreta da seguinte maneira. As 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas significa o seguinte, que no Egito, em toda aquela região, a gente vai ter 7 anos de muita fartura, com muita comida, muito boi para comer, muito pão para comer. Mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome e de morte. Não vai ter mais trigo para fazer o pão, não vai ter mais gado para comer, não vai ter mais comida e os povos vão morrer de fome. Essa é a interpretação do sonho do faraó. Aí, por causa dessa interpretação, José é colocado como governador do Egito. O faraó fala, não, você com a sua sabedoria precisa ser governador. E a gente vai fazer o que, José? José fala, a gente vai guardar comida. A gente vai se preparar nesses 7 anos de vaca gorda. A gente vai se preparar e guardar comida dentro das pirâmides, dentro dos celeiros, dentro de tudo. Porque quando vier os 7 anos de fome, a gente vai ter comida guardada para o povo comer. E o faraó falou, pode fazer. É isso que a gente vai fazer. E aconteceu. Passaram-se os 7 anos de muita comida e vieram os anos de fome. E quem começou com essa fome? José também não. José era governador. O pai dele. O pai dele começou a passar fome lá na terra do pai dele. Os irmãos dele e o pai dele começaram com essa fome. Quem sabia que ia ter uma grande fome de 7 anos? Deus. Deus sabia dessa fome. Quem cuida desse povo aqui para que ele não morra? Deus. Deus cuida desse povo. E ele sabia lá na frente que ia ter muita fome. E ele fez José passar por toda essa jornada no qual ele foi vendido como escravo, no qual ele foi preso por causa de uma mulher sem vergonha. Toda essa jornada que José ficou perguntando por que Deus já sabia que no final ele ia se tornar governador do Egito. Sabe quando que José ficou sabendo dessa história toda que a gente está sabendo aqui? Só aqui no fim da história. Quando chegam os irmãos dele aqui, ó. Chegam os irmãos dele aqui. Ele olha para os irmãos, reconhece os irmãos, e os irmãos não reconhecem ele. Porque os irmãos pensam que ele está morto. E outra, como ele virou governador do Egito, ele mudou muito. Os egípcios usavam pinturas no rosto, usavam máscaras, túnicas na cabeça. Então Cadê não o tinha. José aqui?
O José, esse aqui bonitão em cima do trono. Um trono bem bonito de governador. Um negócio na cabeça e um negocinho no queixo. Eles usavam. Eles usavam tipo um chifre. Um negócio no queixo. Os irmãos não reconhecem José. E quando eles chegam diante de José, o que eles fazem? Pede comida. Eles pedem comida porque eles estão com fome e eles se prostram diante de José, que foi o que José sonhou Por isso é trigo. quando era menino. Por isso é trigo e por isso ele se prostra. Porque José virou governador do Egito. Então, quem colocou esse sonho na mente de José? Deus. Deus colocou.